Olá pessoal, vamos começar a falar sobre escalas agora no desenho técnico. O objetivo vamos dar uma visão geral, né, do que a gente vai falar agora, tá? A gente vai tratar sobre o conceito de escalas, tá? Vocês vão ver que é um assunto que talvez alguns viram no ensino médio, acredito que a grande maioria, então vai ser algo que vai ser mais tranquilo. Vamos ver os tipos de escalas e a gente fecha falando sobre transformações de escalas. Qual o objetivo dessa aula? Bem, o objetivo dessa aula agora é conhecer os conceitos de escala, tá? Conhecer e saber diferenciar os tipos de escala e saber como fazer as transformações de escala, tá? A gente vai ver que esse assunto escala é muito importante para nossa disciplina de desenho, desenho técnico, né? Quando se trata de desenho técnico. Vamos lá. Alguém já ouviu falar de escalas? Nessa altura do campeonato, eu espero que vocês estejam pensando, esse eu lembro lá das minhas aulas de matemática do ensino médio. Foi tranquilo. Então, alguém já ouviu falar de escala? Primeiro, já que a gente está falando de desenho, né? Existem coisas que podem ser representadas no papel utilizando o seu tamanho real? Será que eu consigo representar no papel algum objeto pegando esse objeto, considerando as dimensões reais dele? Será que eu consigo representar direto no objeto? Direto no papel? Vamos fazer uma pausa para a gente refletir um pouco. Bem, agora que você já deve ter pensado se é possível representar um objeto considerando as dimensões dele original no papel, se é possível, sim, é possível, né? Eu posso desenhar, por exemplo, nós vimos que na última aula nós fizemos o desenho de um objeto que tinha o formato de um triângulo, né? E aí nós pegamos aquele objeto, colocamos no papel e a gente fez o desenho. Se tiver uma borracha, eu posso desenhar no papel, né? Se eu tiver um pendrive, eu consigo desenhar no papel também. Até mesmo esse passador de slide aqui, né? Ele é algo que é pequeno, ó, cabe na minha mão. Então, uma folha de papel também é possível representar com o tamanho real, né, desse objeto. Aí tu deve estar pensando, beleza, ok, consigo desenhar, mas o que é o tamanho real? O que quer dizer tamanho real? Tamanho real quer dizer que é a representação da real grandeza que as coisas têm na realidade. Ou seja, se esse passador de slide aqui, né, tem, por exemplo, 10 centímetros, 10, 12 centímetros aqui no mundo real, então quando eu for fazer a representação desse mesmo objeto no papel, eu vou levar ele com 10 centímetros, com 12 centímetros também, tá? Ou seja, eu mantive a grandeza do meu objeto na minha representação, ok? Isso seria fazer a representação do tamanho real, ok? Beleza? Existem coisas que não podem ser representadas no papel utilizando o seu tamanho real. A gente deve estar pensando agora, nossa, eu consigo representar uma borracha num papel, beleza. Mas será que eu consigo? Tem coisas que eu não posso representar no papel? Tem coisas que não dá para ser representado no papel utilizando um tamanho real? Faça uma pausa junto comigo aqui para a gente poder pensar um pouco nesse assunto. Bem, tu já deve ter pensado aí, né? Será que tem coisas que não dá para desenhar? Imagina só se tu fores desenhar, por exemplo, sabe aquelas bolas de arraial? Sabe quando a gente era criança que a gente tinha no arraial, né, de igreja, às vezes? Aí tu conseguia aquelas bolas grandes assim. Será que aquelas bolas dá para ser desenhada num papel A4, por exemplo? Acho que não, né? Nem, ou seja, tem objetos, certos tipos de objetos, que não dá para desenhar numa folha de papel, utilizando o tamanho real dele, né? Ou seja, a gente vai precisar de algum mecanismo que nos ajude a fazer a representação daquele objeto num papel, tá bom? Ou seja, a gente vai precisar de alguma forma reduzir o tamanho, né, do objeto, mas sem reduzir o tamanho do objeto. Ou seja, a gente vai representar ele pequeno, mas mantendo-se as dimensões originais do objeto, né? Não sei se me fiz entender.
Bem, você já deve ter pensado que a maneira, a estratégia, né, que a gente vai utilizar para poder fazer essa, digamos, redução do objeto, né, no papel, esse objeto que é muito grande, que a gente vai conseguir desenhar ele pequeno, a estratégia que a gente vai fazer isso é utilizando escalas, né, que é o nosso objeto de estudo agora. Aí tu deve estar pensando, ué, mas então o que é a escala? A escala é essa estratégia, né, que a gente vai utilizar para poder fazer a representação do objeto de uma forma que a gente possa reduzir ou ampliar também, né? Concorda comigo que tem coisas que são muito pequenas e se a gente for manter o tamanho original do objeto, vai ficar muito pequeno, vai ficar difícil de enxergar. Então, tem coisas que a gente vai fazer a representação do objeto que ou a gente vai precisar diminuir ou a gente vai precisar ampliar, ou em algumas situações manter o tamanho real, tá? Quem vai nos permitir fazer, quem vai nos dar essa flexibilidade são as escalas para fazer as representações, tá bom? O que é a escala? A escala é uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do objeto representado. Então, olha só, a escala é uma forma de representação, tá? É uma maneira de fazer a representação que mantém as proporções das medidas. Então, guarda essa palavra aqui, ó, proporções das medidas do objeto, tá bom? Então, olha só, você já deve ter visto isso aqui, claro, né? Uma imagem da Terra e que é possível representar em um mapa, né? Por exemplo, é possível representar no A0 todos os países do mundo, né? Então, desenhar todo o mapa mundi. E para poder fazer isso, é utilizada uma escala, né? E aí, o que acontece? A escala permite fazer a representação, né, aqui de todos os países, mantendo as medidas, a distância de um país para o outro, a dimensão de um determinado país, sem, como é que eu vou dizer, sem prejudicar a leitura do desenho, né? Ou seja, nesse caso aqui do mapa mundi, é possível fazer uma redução, né, durante a representação, só que essa redução vai se manter as medidas lineares do que vai estar sendo representado ali, ok? Em desenho técnico, a escala indica a relação do tamanho do desenho da peça com seu tamanho real. Mais uma vez, no desenho técnico, a escala indica a relação, guarda de novo essa palavra aqui, a relação do tamanho do desenho da peça com seu tamanho real. Então a gente vai ver que a escala ela vai manter essa relação entre o objeto no mundo real e a peça, tudo bem? O objeto no mundo real e a peça, perdão, e o desenho, né? E a representação. A escala permite representar no papel peças ou qualquer objeto de qualquer tamanho. Observa que o autor foi bem enfático aqui. A escala permite representar no papel peças ou qualquer objeto de qualquer tamanho. Então, independente do tamanho do objeto, seja o planeta Terra, né, os países do planeta, ou um parafuso, é possível fazer a representação em um papel, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar com escalas para poder ou diminuir ou aumentar, ou manter a dimensão real, né? Aí, pessoal, nós chegamos aqui à definição matemática do que é escala, tá? A escala é uma relação matemática entre distância gráfica e distância natural. Aí olha só como as coisas são simples, tá? A princípio pode assustar, mas é simples. É uma relação. Quando o autor fala que é uma relação, ele está querendo nos dizer que nós iremos trabalhar com uma divisão, tá? Ele colocou aqui que é uma relação matemática, uma razão, melhor dizendo, né? Matemática entre a distância gráfica, que ele chamou de D. O que seria a distância gráfica? É o desenho, tá? O teu traçado, a linha que tu vais fazer no teu desenho. Isso ele chama de distância gráfica. E distância natural. A distância natural ele chamou aqui de D maiúsculo, tá? Essa distância natural é o tamanho real do objeto, tá bom? No mundo real, ok? E o E é a escala, ok? Então, olha só, ele bota aqui que a escala, o E,
é igual à razão entre a distância gráfica, né, que é o tamanho do teu desenho, e a distância natural, que é o tamanho do objeto no mundo real, tá bom? Sendo o E a escala, o D minúsculo a distância gráfica, a medida gráfica, e o D maiúsculo a distância natural, seria a medida real do objeto, tá? Logo, como é que a gente vai fazer a leitura disso aqui, tá? Também vai ser representado dessa forma aqui, ó, ESC.D, D, tá? Ou seja, primeiro a gente vai botar aqui desse lado a distância gráfica e do outro lado vai ficar a distância natural. Como é que vai fazer a leitura disso? A gente vai ler assim, ó, escala 1 por 10. Quando vocês verem assim, ó, 1, 2.10. Aí vai ser escala 1 por 10, ok? No próximo vídeo, a gente vai começar a falar e dar mais detalhes sobre as escalas, ok? Até lá.